Direitos humanos. A farsa do Disque 100 e 180. Impróprio para menores de 21 anos. Acabei de ver passar na TV, no canal do governo, uma reportagem e um chamado às denúncias através dos canais 100 e 180. Esta reportagem dizia respeito a pessoas mal remuneradas e sob condições de trabalhos insalubres, isto é, prejudicial à saúde. Fiquei, confesso, chocado com a chamada à população para que fossem utilizados canais oficiais para que tais fatos cheguem aos ouvidos das autoridades, porque sou funcionário público e trabalho em uma rede do funcionalismo em que durante 21 anos de trabalho, dentro das dependências governamentais, tudo o que vejo são os horrores das insalubridades e maus tratos, onde certamente, desde crianças de 18 anos até idosos de 75, com câncer de próstata em estado terminal e sangramentos de rins, bexigas e fígados em virtude do câncer, aqui são mantidos, digo, bem abaixo da insalubridade e ou analogia à escravidão. Mas ninguém se importa. Aqui não aparece nem assistente social, nem defensoria pública, e assim, crianças de 18, somente por causa de um cigarrinho de maconha, que é ilegal só porque não paga imposto, são acometidos dos piores horrores auditivos e das piores agressões visuais, já que convivem com veteranos do crime que acabam norteando suas futuras estradas de vida. A ONU está, com orgulho, não sei porquê, comemorando 75 anos das Declarações dos Direitos Humanos, exibindo ignominiosamente o dia 10 de setembro, cito 2023. E o ministro, um jovem negro, sem entender que seu cargo não foi conquistado por mérito, mas que fora posto por voto, incluindo dos semi-analfabetos, explana suas endêmicas declarações. Direitos humanos e respeito é você ter empatia, pôr-se nas condições de outrem. Na sondagem do parágrafo pretérito, você me indagaria, por que esta declaração é endêmica? E eu te responderia, tal filosofia, compreensão, faz somente parte do exposto pelo jovem político, mas não é, ou jamais fora, uma realidade política epidêmica, que se possa ver diluviada na razão dos malditos administradores públicos. Até mesmo o declarante, ora bonito na foto, nunca foi visto em combate eficaz que pudesse corroborar suas palavras. Como diretor no complexo prisional, peço desculpas pelas próximas sintaxes, mas se usarmos leniência com certos parafraseamentos, não teremos uma mensagem transparente, furtando do leitor a total compreensão e, quem sabe, no pós-presente, torturar-me propriamente, reconhecendo que não fui fiel à minha missão. 1. Quando um custodiado é levado para audiências, às quais arbitrariamente lhes é retirado o direito de recusarem comparecer, chegam a ficarem fora desde 7 da manhã até 3 da madrugada, e durante essas 20 horas, após terem sido retirados da unidade sem um pedaço de pão, são postos em um transporte totalmente assassino e, neste período, não lhes é fornecido nenhuma alimentação e, pasmem, sequer um copo de água lhes é dado. Tem coisa pior. 2. Muitos dos custodiados são rotineiramente acometidos de pneumonia. Muitos acham que este mal dá-se em virtude das condições do cárcere, porém não é, mas sim por ocasião do retorno desde o fórum às unidades prisionais, onde desde por volta das 22 horas até as 3 da matina ficam os detentos submetidos à temperatura matinal sob o efeito de um torturante ar-condicionado, no caso do ônibus, que os sujeitam a uma temperatura de até 10 graus Celsius, dependendo da temperatura externa. Mesmo com todos tossindo exaustivamente e suplicando para que o ar-condicionado seja desligado, tudo o que ouvem são gritos histéricos de "desliga é o caralho, se falar de novo vai entrar na porrada". Não é sem causa o efeito que, vez por outra, alguns de nós, reconhecidos nas ruas, encontramos nosso destino. Muitos esquecem que, mesmo enricando com as extorsões internas, continuam precisando usar as mesmas ruas que todos.
Muitos esquecem que, tendo RG e veículo em seu nome, suas referências estão no banco de dados do Detran e que qualquer trocado poderá tornar permeável um funcionário que, de certo, deixará eclodir todo o cadastro, expondo endereços e família. 3. Nesta nação de fachada, onde seus representantes pensam que ternos finos lhes poderão mimetizar o libelo do mau-caratismo, como se o tetragrama já houvera se esquecido, ousam vituperarem os reais direitos humanos com vistas mortas do não é com os meus. Porém, ainda após a morte do tetragrama YHVA, quem tem fome e sede por justiça aguarda pela ressurreição. Como podem estes esquecerem aqueles que dormem no chão e na pedra, que têm direito à água apenas 2 vezes no dia por 10 minutos, que têm que tomar banho com apenas 3 canecas de água, que são impostos a usarem a mesma roupa sem lavar até que se rasguem, que comem por todo o tempo de suas estadias, muitos totalmente inocentes, seja 1, 3, 5 ou 10 anos, somente arroz e feijão? Como podem uma nação, seres humanos, fazerem tanto descaso com a vida, o sofrer alheio? Como encontram forças em suas almas para, com bonitos slogans de direitos humanos, se engrandecerem, enriquecerem, promovendo-se sobre as dores, desgraças, angústias, lágrimas e aflições que sabem existir, mas nada farão para cessar? Malditos sejam e desgraçados! Porém, há um cetro de justiça que, ainda após a morte, cobrará o que lhe é devido. Tanto no galpão quanto na promiscuidade do que chamam Rael, o local efetivo do maior número de espancamentos entre internos, vou narrar, ora, fatos antagônicos e inorgânicos. Por isso, você que for mais sensível, mulher em especial, nem prossiga na leitura, pois preciso não camuflar palavras, onde espero também deixar minha indignação. Afinal, como muitos, só não abandonei esta nojeira de função em face às minhas necessidades, tanto pessoais quanto familiares, corroborando a minha permanência à necessidade de ter que sustentar vegetativamente um pai sobre o leito. Não me critiquem. Na vida há bifurcações, mas nem sempre temos o poder ou força para o caminho correto. Eis minha, então, história. Veja os horrores que descrevo e pergunta-te se nesta desgraçada nação que até o chão racha pode haver direitos humanos. Pensa em um espaço projetado para 60 pessoas, mas que o sistema os sobrecarrega com 220 pessoas, isto dos 18 aos 75 anos, cheio de pessoas doentes, sendo pneumonia, resfriados, dengue, Covid-19, doenças de pele e couro cabeludo, vários com câncer, gemendo dia e noite, e outros, já sem terem locomoção autônoma, são pelos solidários levados ao banheiro vez por outra. Os banheiros são em números de 3, mas o padrão é que somente um esteja funcionando, pois não existe manutenção. Todos os horrores de roupa, banho, água, modo de dormir que falei em outros parágrafos, podem ser transportados para aqui também. É um mundo que os lá de fora não creem existir, mas que enriquece a muitos advogados e garante o emprego do Ministério Público do Rio de Janeiro e do assassino judiciário que não hesita a prender, mesmo sem prova alguma. Imagina um local onde 1 metro quadrado é ocupado por 4 ou 5 pessoas, onde 220 usam um vaso sanitário, onde o banho só com 3 canecas de água, onde não há alimentação. E agora me responde, você tentaria fugir? Após uma saída de indulto, você voltaria ao inferno? Então, não critica essa gente que nunca souberam o que é ter uma família. Acredita, tem coisa ainda pior. 5. Se você não credibilizar minhas escritas como diretor, o que não faltará é você encontrar alguém que houvera sido preso e irá dirimir suas dúvidas. No complexo, acredita, homossexuais precedem em direitos. Quando chegam, os melhores lugares, no centro de horrores, devem ser dados a estes. Alguém terá que ir para o chão para o gay dormir na comarca.
Ainda que eles possam ter suas galerias exclusivas, preferem escolher o meio dos homens. Isto porque em um ambiente cujo dicionário não tem capacidade de catalogar o execrável, nojento, abominável e ignominioso, como o vômito de um cão, assim será o promíscuo comportamento neste lugar que, duvido na sociedade, possa alguém imaginar existir. Oxalá tu não sejas capaz de imaginar atos que alguns, sem conhecimento lógico, chamam de relacionamento sexual, aonde cerca de 4 ou 5 ao mesmo tempo, diante dos olhos de todos os outros, se sujeitam em conforto a condutas que infectam com mau cheiro o ar, tornando o universo surreal. Este mesmo ambiente podre e pestilento mantém aprisionado e submetido meninos de 18 e senhores de 70, todos misturados em nome dos slogans direitos humanos, garantindo ainda o salário da pior classe já criada no mundo, os asquerosos travecos e meretrizes do sistema judiciário. Eu sei que os que ora, influenciados pelo sensacionalismo da corrupta e tendenciosa mídia brasileira, dirão: são bandidos, são ladrões, ou quem mandou fazerem besteira. Porém, lembrem que eu sou o diretor. Eu vivo há 2 décadas neste e outros lugares, e se alguém pode falar assertivamente sobre estes, sou eu mesmo. E eu digo: são bandidos? São ladrões? Fizeram besteiras? Então digo: depende do ponto de vista e aos olhos de quem. Será que todos julgaríamos igualmente? Acredite, 30% dos detidos deveriam estar nas ruas, mas estão detidos não por crimes, mas pelas brigas pessoais que alguns do poder desferem. Ainda quero lembrar-lhes que, se trato alguém com atos bandidos, então é isto que sou, mesmo que a quem trate de fato o seja. Quero dizer, não é porque alguém errou que eu deva tratar-lhe com erro, oscilando meu próprio caráter e personalidade. Não devo estuprar um estuprador. Não devo assassinar um assassino. Se eu furtar de quem roubou, também eu serei ladrão. Mesmo que o falso julgamento humano me exalte, mas sei que o céu me condena. Por fim, se discordam de mim, achando que bandido tem que ter tratamento de bandido sem o mínimo de direitos humanos, de certo quem assim os trata merece também as mesmas cadeias, ou, para pôr fim, podemos acabar toda a questão. A pena de morte seria o mais louvável. Ou, me autorizem que, pela grade mesmo, dou um tiro na cabeça de cada um e assim lhes aliviarei desta tortura atroz a que são por décadas mantidos. Agora, saibam todos que as declarações de direitos humanos feitas no maldito solo brasileiro não passam de mentiras e fonte de enriquecimento, tanto na ONU quanto no maldito Brasil. Quanto à propaganda das denúncias do Disque 100 e Disque 180, vamos ver se são verdadeiras. Peguem agora os seus telefones e façam as denúncias contidas nesta denúncia e vocês verão que sequer protocolo receberão. 6. Será que alguém sabe o que é Bangu 1? Se no Brasil existisse direitos humanos ou advogados humanos, Bangu 1 não existiria. THL. 7. Será que alguém tem noção do que é Benfica, o centro de detenção provisória, onde se cobram 50 mil reais para virar verdinho? Para quem não sabe, é trabalhar no presídio. Em Benfica, quando querem explorar um desorientado, preso recente, impedem o advogado de ver o cliente, dizendo que ele não se encontra e voltará muito tarde. Onde nesta e neste maldita nação e sistema existem direitos humanos. Provo tudo o que disse, mas não tem no Brasil TV com coragem suficiente. Em Benfica, onde os presos chegam surpreendidos e desorientados, chegam os guardas ao ponto de dizerem ao detento que saiu na TV que sua esposa apareceu em entrevista dizendo que se separaria por pedido de divórcio. Essas mentiras abalam muitos presos que chegam mesmo ao suicídio. Onde, nesta maldita nação, existem direitos humanos?
Os guardas de Benfica, da UPA, de Bangu 4 e também do Bangu 7 se divertiu espancando os garotos do complexo prisional. Onde existe direitos humanos nesta nação? Simplesmente, como se vive em Bangu 4 e 7, vê-se que as palavras direitos humanos no Brasil não passam de fonte de enriquecimento de alguém. Diretor em Sistema Prisional, Tavares Rildo Ludovico, 2023. Restauração.net, brasilmaldito.com